É a Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E a minha alegria é imensa, né? Estar de novo aqui com a Roberta e agora com a Nancy. Né? Prazer em ter você no nosso programa. A Roberta já é uma parceiraça aqui, né, Rô? Porque nós temos muita coisa para mostrar para esse pessoal de casa. Né? Gente, a mim é sempre um prazer, adoro estar aqui com você nesse tempinho aí, a gente trocando ideias, conversando e levando informação aí para as pessoas. É porque a gente precisa mostrar mais a realidade do que a gente vive para o pessoal de casa, né? E tirar algumas dúvidas que às vezes ficam perdidas, né? Nancy, é um prazer ter você aqui conosco. Eu espero que seja a primeira de muitas, né? Porque é importante esse carinho que a gente tem com o pessoal de casa e mostrar um pouquinho de vocês, né? Eu agradeço o convite, né, de estar aqui. É uma honra para mim e espero poder contribuir um pouco aí nas reflexões que a gente tem aí para levar para o pessoal de casa. E as reflexões são muitas, né? São. É como que os jovens, esses jovens nossos, estão se inserindo no mercado de trabalho, como eles estão se preparando para isso. Tá complicado, né, falar disso um pouquinho, né? Antes até mesmo a gente entrar aí no mercado de trabalho, a gente tem que fazer aqui, começar a entender quem são esses jovens, de que jovens nós estamos falando. Então, quando a gente olha, a gente tem uma classe alta, uma classe média alta, que são pessoas mais favorecidas. Então, são jovens que vêm de famílias que podem proporcionar bons estudos, que podem dar cursos também complementares para tudo isso, desde esporte, línguas, que podem mandar esse jovem fazer um intercâmbio, né? E são jovens que os pais eles podem refletir, pensar sobre a carreira, o que eles querem desse futuro, né? Como é que vai ser essa carreira? O que eles vão fazer? Qual é o retorno que isso vai dar para eles? Então eles têm mais espaço e mais oportunidade de refletir sobre tudo isso. A gente também tem o jovem aí depois da classe mais baixa, onde os pais não só os pais, como eles não têm muita opção. Né? Eles precisam trabalhar para pôr comida em casa. Os pais cobram, exigem que esses jovens vão à escola, não abandonem os estudos. Então, já é mais difícil também. E um jovem que ele não sabe quais são as oportunidades, o quanto que ele vai conseguir, né, olhar para o mercado, porque ele tem que olhar para a sua sobrevivência, né, antes, para a sua subsistência. E depois que ele vai conseguir olhar para o mercado. Não, você falou uma coisa, eu não sei, mas a Nancy deve também entender isso. Na nossa época não tinha essa diferença, essa distinção. Por a gente estudar em colégio estadual, na época era muito normal isso, e era ótimo o colégio, ou em colégio particular mesmo assim, não tinha essa distinção de classes, os jovens viviam todos juntos. Entendeu? Era normal. Então, até os jovens de classes menos favorecidas queriam ter as mesmas oportunidades que todos. Então, ir em busca. Eu acho que está faltando essa garra, essa vontade de ir à busca do melhor. Não tem isso na classe menos favorecida? Eu acho que essa ir em busca do melhor, aí eu acho que, de uma forma geral, acaba permeando aí todos os jovens, né? Porque o que a gente percebe é que os pais desses jovens vêm de uma geração onde o esforço, a dedicação, sempre trazia um resultado. E aí, a hora que eles já têm esse resultado e eles conseguem proporcionar algo melhor para esses filhos,
eles querem poupar os filhos desses esforços. Então, eles acabam proporcionando para esses jovens coisas que eles não tiveram. Esses jovens já nascem com essas oportunidades. E aí, a hora que os pais mais para frente vão falar, não, olha, filho, você precisa trabalhar, você precisa ir para o mercado de trabalho, você precisa ter responsabilidades, você precisa, desde coisas em casa, da rotina, ele vai, não consciente, né, mas ele vem e fala, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu nunca fiz. Eu nunca precisei fazer, daí do dia para a noite os pais querem que eles arrumem a cama, os pais querem que eles façam, têm expectativas de algo que para eles nunca foi, né, permitido ou dado. A noção de tarefa, ela tem que começar quando ainda é criança, né? E hoje em dia, e isso independe de classe social, como você disse. A gente vem com uma geração mais velha, que é a nossa, e uma até após a nossa, que faz tudo pelo filho. Entendeu? É uma forma de agradar, a gente acaba estragando. Na minha casa, eu tenho 3 filhos. Na minha casa, começar a recolher lixo com 5, 6 anos. Porque você gera lixo, então você recolhe lixo. Parece uma coisa tão simples, não é? Mas isso passa a noção de tarefa e de responsabilidade para a criança. Aí, porque essa criança vai se tornar um jovem, e esse jovem vai se tornar um adulto. Não, e é uma coisa interessante porque esses jovens, se eles não sabem fazer, eles não sabem mandar, né? Tem essa também, porque não adianta eu querer dar ordens numa casa se eu não sei fazer o que eu quero que ela faça, que a pessoa faça. Tem isso também, né? E dentro desse contexto que a gente está conversando, como que esse jovem chega no mercado de trabalho? Com qual expectativa? Com qual capacidade de resiliência? Não é? Que é de enfrentar problema, lidar com hierarquia, lidar com comandos, lidar com tarefas mais operacionais. Não é? Porque eu acho importante a gente refletir que o mercado de trabalho ele é muito amplo. Não é? O entregador do iFood está no mercado de trabalho. E o dono da barraquinha na feira também é um empregador. E assim como as grandes instituições, os grandes bancos, não é? E a gente, quando leva a essa discussão de mercado de trabalho, a gente tem uma tendência a olhar só para cima também, porque aí eu só vou olhar o que são as competências necessárias, o que são as formações necessárias. Mas tem uma diversidade muito grande para a gente começar a acessar. Você mesmo estava contando uma história interessante, né, Ale, do seu começo? Não é. Porque, por exemplo, o meu pai tinha supermercado. E eu ficava muito brava, porque ele sempre fez a gente ajudar. E para ajudar, para ganhar naquela época a mesada, para poder sair à noite, alguma coisa assim, a gente tinha que estar lá ajudando. Só que não era... já que o meu pai é o dono do supermercado, eu vou ficar ali no caixa, eu vou ficar ali no escritório? Não. Tinha que aprender lá de baixo. Naquela época, tinha que ficar tirando, etiquetando os preços. Acabava com a unha da gente, era horrível. Tinha que aprender a pesar, porque naquela época arroz era pesado, feijão era pesado. Então, a gente tinha que aprender a pesar. O café era moído na hora, a pimenta era moída na hora. Então, tudo a gente teve que aprender lá de baixo para depois sentar no caixa. E é importante o jovem ter essa consciência, ou até os pais, né? Porque são os pais que vão nortear esse jovem aí para a responsabilidade, para inserir ao mercado de trabalho. Eu vi outro dia uma pessoa me contando, achei tão interessante, coisas que a gente não ouve mais, eu não vejo, não acho isso tão comum. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, você não sabe, eu trabalho e eu não queria que meu filho ficasse sozinho em casa. E aí ele entrou no programa Menor Aprendiz de uma rede de supermercados e ele tem 16 anos, ele está adorando e as pessoas elogiam tanto ele, falam que ele está indo bem. Então, aquilo para aquela mãe foi
algo assim, né? Nossa, ele está indo bem. E o menino também, esse jovem também está aprendendo a ter essa relação com o outro, a ter essa relação de respeito, de mercado de trabalho, né? E que isso vai estender para a vida dele também. A gente não fala só de mercado de trabalho. E a gente não vê mais isso, né? Os jovens hoje, eu vejo muito no consultório, eles não. Vai resolver minha vida, porque eu vou passar no vestibular e eu vou para tal lugar. Daí a expectativa é muito grande lá. Daí chega lá, ele tem que pegar o metrô 1h30 para chegar até a faculdade. Mora no lugar que não gostaria de morar. E aí começa a vir toda aquela angústia de novo. Então, eles não conseguem aproveitar a oportunidade que tão sonhada daquela faculdade, de começar a ter suas responsabilidades. Por quê? Eu tenho que arrumar a cama, eu não tenho o que comer, eu tenho que acordar cedo para pegar o metrô ou o ônibus. E aqui, antes, quando ele não tinha essas obrigações, ele era mais favorecido. Então, eu ia para a escola de carro, acordava 15 minutos antes, chegava a tempo, né? Então, eles não dão conta dessas responsabilidades. Isso porque, Nancy, a gente fala muito, né? Por que eles não dão conta? Porque os pais pouparam muito isso. Eu costumo dizer que a responsabilidade é nossa, tá? Porque somos nós os educadores. Nós somos os mais velhos que carregamos a bagagem. Então, a gente tem que ser capaz de passar para os nossos filhos esses valores que é de investimento na sua carreira. Você vai conviver com a sua carreira no mínimo 30 anos. Entendeu? Na sua vida. Eu estou falando no mínimo, mas 40 muitas vezes, né? E como nós temos uma visão hoje de imediatismo, do prazer imediato, da solução imediata, do pouco esforço, o jovem não tem essa capacidade de pensar nessa perspectiva. E aí nós, como mais velhos, a gente tem que contribuir para isso, né? Porque nós também, hoje em dia, não temos tanta disponibilidade para aguentar essa questão do tempo, né? A gente está vivendo uma sociedade do imediatismo. E você sabe, você está falando isso, me veio muito na cabeça, aconteceu ontem lá em casa. Às vezes, eu nesse imediatismo, querendo conciliar tudo, então eu vejo brinquedo no chão, alguma coisa, eu acho mais fácil eu ir lá pegar e guardar do que pedir para as meninas guardarem. E aí eu ouvi o meu marido lá chamando as meninas para arrumar, pegar os brinquedos, e eu ainda pensei, Roberta, fica quietinha na cozinha e deixa ele fazer esse papel dele como pai e as meninas fazerem o papel delas também de brincou, vamos guardar os brinquedos, né? Vamos organizar, vamos recolher. E para a gente, às vezes, é mais fácil. Ó, eu vou fazer, assim, eu não preciso ficar chamando ninguém, não preciso cobrar ninguém. Então, é esse o papel que a gente fala dos pais. Não, e a gente precisa também se colocar no nosso lugar, deixar eles crescerem sozinhos, né? Mas a gente vai saber mais coisa daqui a pouco, depois do breve intervalo comercial. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região.
Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Falei que o intervalo era breve, né? E agora eu quero saber quais as alternativas que nós temos para isso, né? Para os jovens e o mercado de trabalho, né? Então, quando a gente fala desse jovem, né, como é que a gente olha para isso? Eu gosto muito de uma palavrinha que é o protagonismo. Então, aonde a gente pode entrar, onde os pais podem entrar, porque o papel aí vai ser dos pais, vai ser dos educadores, vai ser naquele momento de formação, que vai desde a criança. Então, tá desde o exemplo que eu dei agora, de guardar os brinquedos. Então, você começa a dar responsabilidades, de para a criança trazer alternativas também. Então, quando algo acontece e a criança se frustra, eu não quero desse jeito, cabe aos pais perguntar, então, qual outra forma a gente poderia fazer? E não os pais trazerem aquilo pronto, né, para as crianças. Quando a gente passa aí para os jovens, os pré-adolescentes, vamos dar responsabilidades. Não tem nada demais os pais oferecerem para esses filhos coisas que, de repente, eles não tiveram, algumas oportunidades, mas desde que esses filhos tenham consciência que para chegar, para desfrutar daquilo, para chegar onde eles estão chegando, de alguma forma precisa de um esforço de alguém, precisa de abrir mão de algumas coisas, esses pais precisam entender que a partir do momento que eles começam a dividir essas responsabilidades com os filhos que a gente não faz, né, os filhos começam a ter mais ciência, porque senão lá na frente eles vão querer, como eu disse anteriormente, vão querer cobrar esse papel. Então está muito nos pais. Divide responsabilidades. A gente ouvia muito, Rô, desculpa te cortar, mas a gente ouvia muito dos exemplos. Porque meu avô não teve nada, veio da Itália, veio de não sei aonde, começaram tudo do zero. A gente seguia exemplos. Eu acho que está faltando um pouco isso no mercado de trabalho, né? Está faltando um pouco essa visão de referência, né? Que é isso que a gente está falando. Mas a sociedade tem que avançar, né? E eu acho que assim, a gente vive um momento novo, diferente, com muita tecnologia, né? Então eu estava falando o exemplo do feirante, que ele é empregador e ele tem que aceitar Pix, porque senão hoje ele não consegue fazer uma transação lá na banca, né? Então, assim, o mercado realmente ele tem mudado muito. E tem coisas boas acontecendo, Alê. A gente tem programas de formação excelentes através do Senai, do Senac, né? O programa Aprendiz, Jovem Aprendiz, ele é por sistema de cotas, então as empresas têm que cumprir. Então existem alternativas e existem caminhos. E as empresas que são empresas mais estruturadas e maiores, elas têm os programas de estágios, programas de trainee,
não é? O que a gente precisa é levar o nosso jovem a tomar consciência disso, a assumir o seu papel, né, dentro desse contexto e, como eu tinha dito, essa visão de perspectiva. Eu costumo brincar, tá? Eu falo assim, ó, você não dorme, estagiário, e acorda analista. É um caminhar. É um processo. É uma construção, né? Isso, é uma construção. Isso. E é isso que às vezes a gente olha para o mercado de trabalho, não sei, a gente vê muito essa ânsia, né, deles, das coisas acontecerem num time que não dá, né? Às vezes eu até brinco, né? Quando a gente fala, a mulher fala, o casal fala, eu vou ter um filho, né? Você não vai no outro dia lá, pega o filho, chega em casa e vai começar. Não, tem um processo. Primeiro você tem que engravidar, daí depois você tem o tempo, né? Então é um processo. Não, e como todo processo, Rui e Nancy, eu acho assim que está precisando deles entenderem que tudo é devagar na vida. E precisa ter maturidade, precisa ter experiência para adquirir maturidade. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai. Eles não estão preparados também para frustrações. Exato. Eles não dão conta, né, na verdade, de que isso faz parte. Eu costumo dizer assim, olha, não vai quebrar, vai doer, né? A frustração e a dor, elas fazem parte do amadurecimento. Aí que eu costumo sempre dizer da responsabilidade dos adultos, porque quando a gente quer poupar a criança, o jovem, dessa frustração e dessa dor, com amor, porque a gente fala, não precisa passar por isso. Aí eu estou atravancando esse futuro, né? Essa questão dele aguentar. Eu acho que essa é a palavra. Lógico que quando a gente está falando de dor e frustração, nós não estamos falando de situações de violência. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas é a responsabilidade de recolher o brinquedo, de trabalhar no fundo da loja. Isso é responsabilidade. E aí a gente vê, né, eu acho tão interessante, a gente já falou sobre isso, que aí eles chegam lá no mercado, né, de trabalho deles, assim, mas tal dia, tal horário, assim, eu não queria trabalhar, eu não queria... Trabalhar de domingo. Eu não quero trabalhar os domingos, ou então eles querem concessões e coisas que a gente fala, que aí o gestor vira para a gente e fala, gente, mas eu tenho que ser pai e mãe? Sim. Esse papel, se os pais não fizerem em casa, o gestor vai ter que fazer e vai ter que mostrar. Às vezes o gestor não está nem preparado e eles se assustam, mas eles vão ter que fazer, porque alguém tem que mostrar para esse jovem, para esse futuro aí, que as coisas numa organização acontecem diferente. E o não do pai e da mãe, eu acho que dói menos do que do gestor, né? É porque o não do pai e da mãe está preparando aquela pessoa para esses desafios, para esses percalços, vamos falar assim. O não do gestor já vem numa linha de negócio, de resultado, do que eu preciso alcançar e do que eu espero que você alcance. Relação de trabalho é uma relação adulta. É um adulto do lado de lá e um adulto do lado de cá. O que nós estamos recebendo nas empresas, esses jovens despreparados, infantiliza a relação. Entendeu? E aí é por isso que o gestor fala, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer papel de mãe? Eu vou fazer papel de educador? Não caberia a ele esse papel, né? Mas ele acaba tendo que, vamos dizer assim, se organizar ali dentro da estrutura para ele poder lidar com essa turma. E aí eles correm para o RH, pedindo socorro. Bom, além disso, é o que acontece também na educação. Eu estou falando como pedagoga. Chegou num ponto que os professores não estão mais ensinando tanto igual na época antiga, porque eles têm que dar educação também para as crianças, porque não tem, às vezes, em casa. Lê, sabe, esses dias também eu vi uma outra cena que me marcou tanto. A hora que eu falo dessa cena, às vezes já dirijo outras pessoas, me vem a imagem. Eu na fila de carros para deixar as meninas na escola, um carro na frente, desce a criança com a mochila e tem a pessoa da escola que vem
pegar a criança, né, vem receber. Mas ali não é o professor, ele é a pessoa que recebe a criança, ou é o educador físico, a pessoa que brinca no recreio. E essa criança não queria entrar na escola, eu percebi. E o pai da janela abriu a janela e falou, você vai. Saiu com o carro e a criança ficou na calçada da escola com essa pessoa que estava recebendo. Eu fiquei em choque, falei, gente, primeiro que o pai jamais deveria ter, né, assim, teu problema agora eu te deixei, é teu horário, isso é da escola, né? E ainda mais, vamos pensar que não deixou nem com o professor, que ele tem mais contato, que ele tem mais... Vai se sentir mais seguro, né? Seguro. Então o pai foi, a criança ficou na porta da escola, na calçada. Eu cheguei em casa assim... Né? Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Não sei se foi esse o discurso, né? Mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar e agora, 7 horas... Chega, não quero ninguém. Então, é passar as responsabilidades, né? A gente tem que entender a sociedade dentro de uma estrutura de instituições, né? E a família é uma instituição. E a família é uma instituição responsável pela base moral do indivíduo, pela formação inicial desta pessoa. E é essa pessoa que vai ingressar nas outras instituições. Ô Nancy, eu quero mais coisas com vocês duas, porque a Roberta já é minha parceira, já é aqui de casa. E eu quero mais você no programa. Eu agradeço muito e estou à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu te espero na próxima. E agora nosso minuto de paz, de esperança e de fé em tua palavra com o Padre Carlos. Sejam bem-vindos para mais um encontro. Que alegria estar aqui mais uma vez e poder, junto com você, transmitir essa mensagem de fé, de esperança, de amor. E hoje eu quero falar sobre um tema que muitas vezes nós deixamos de exercer na nossa vida, que é a perseverança. O que é perseverar? É insistir, é lutar, é não desistir. Mesmo que as coisas estejam terrivelmente fora do eixo, fora de órbita, como nós sempre ouvimos dizer, não é? Nós precisamos perseverar. Nós precisamos trazer em nós a esperança de que dias melhores virão. Porque quando nós somos perseverantes, nós sabemos que mesmo diante das maiores dificuldades, das maiores dores que nós vamos passar, e que essa não é a primeira, não vai ser a última dor que nós vamos passar, passaremos por outras, passaremos por outros momentos, com mais ou menos intensidade, mas vamos passar. Mas quando nós deixamos o negativismo de lado, quando nós deixamos, né, com que algumas notícias não nos amedronte, porque nós temos confiança em Deus e temos perseverança em Deus, mesmo que as lágrimas caiam do nosso olhar, nós sabemos que Deus está no comando, Ele nunca deixou o comando da nossa vida. Então é preciso perseverar, é preciso acreditar, é preciso buscar a fortaleza dentro de si mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser, não é, nos acompanhar, fica aqui o convite, e aqui está, não é, os nossos canais onde você pode nos encontrar, para que nós possamos a cada dia levar uma mensagem de esperança, de fé e de confiança a todas as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Padre Carlos, que mensagem linda, né? E aí, chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. A sua opinião é muito importante para nós. Entre em contato conosco, dê sugestões de programa. A gente espera você. Fiquem com Deus e até a semana que vem.